A paz do Senhor, que o Senhor esteja contigo. Espero que estás ótimo, espero que estás de saúde. Espero que estás disposto a partilhar esta mensagem comigo. Espero que você ouça essa grande mensagem que o Senhor quer trazer na tua vida. Espero que você está disposto para entender o Evangelho do Senhor na tua vida. Espero que você esteja bem de saúde. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, São Lucas, no capítulo 5, no versos 16. Diz assim as Escrituras Sagradas. Preste bem atenção, amado irmão. Presta só bem atenção. É uma linda mensagem que o Senhor quer trazer para a tua vida. É uma linda mensagem que o Senhor quer criar um impacto na tua vida. E você não está entendendo. Porque é uma mensagem na qual o Senhor trouxe para te libertar. Fique atento, fique sentado onde estás. Entenda bem a mensagem para que você possa dar conta que existe um Salvador na tua vida. Jesus Cristo de Nazaré. E aconteceu, pouco depois, ele ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores, não chores, não chore. Continuando. E chegando-se, tocou o escrife. Escrife era o caixão. Tocando-lhe no caixão, no escrife. E os que se levavam pararam. E disse ao jovem que estava morto: tu, te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se diante do caixão e começou a falar, dizendo: um grande profeta se levantou no meio de nós. Um grande profeta se levantou no meio da nossa cidade. Fechamos a nossa Bíblia. Vimos as Escrituras Sagradas. Apreciamos o que a Bíblia está nos dizendo. Meu irmão, minha irmã, é uma grande mensagem. O que a Bíblia pode trazer na nossa vida. O que está escrito aqui nas Escrituras é muito impactante. A Bíblia está nos dizer que depois de Jesus ter chegado na cidade chamada Naim, eles que levavam para fora um defunto, filho único de uma mulher que era viúva. Depois dessa mulher ter enterrado todos os seus filhos, enterrou o marido, sobrou só um único filho na vida dele. Essa mulher, ela confiava neste mesmo filho. Ela via esse filho como se fosse o único tesouro da vida dela. Mas depois desse filho ter falecido, depois do filho ficando doente, acontece que o filho morreu. E quando ele morreu, as pessoas naquela cidade começaram a procurar como criar o enterro desse mesmo filho, dessa mesma mulher. Como ajudar esta mulher. Como poder caminhar na vida dessa mulher. Existem coisas que vão vir na tua vida. Tem pessoas que vão entrar na tua vida, não vão vir para te ajudar com bom coração. Tem pessoas que vão entrar na tua casa, na tua família. Nem sempre as pessoas que vão vir para te pegar, para te dar a corda quando você caiu dentro de um buraco, são boas pessoas. Essa mulher confiava. Essa mulher, ela abria o seu coração para muitas pessoas naquela cidade. Ela demonstrou-se o amor que ela tinha. E a Bíblia nos mostrou-se que depois desta mesma mulher enterrar o seu filho, os seus primeiros filhos, as pessoas começaram a lhe ver como uma pessoa qualquer. As pessoas começaram a notar que essa é uma mulher que já não vai ter mais valor.
Essa é uma mulher que na qual todos os planos que ela tinha, todo o projeto dela traçado acabou por aqui. Mas ela, sabendo que na vida dele existia um homem, que era Jesus Cristo, existia alguém na face da terra que poderia lhe libertar. Naquele tempo era Jesus, era Cristo a falar na vida dessa mulher. O que me chamou a atenção, escuta bem, meu irmão, minha irmã, o que me chamou a atenção era que depois do filho morrer, elas ao saírem da cidade para levar o seu filho ao enterro, depararam-se com o mestre de todos os mestres, Jesus Cristo de Nazaré. Depararam com o homem da lei da Bíblia Sagrada, Jesus Cristo de Nazaré, o sábio de todos os sábios, aquele que quando diz: minha filha, levanta-te, eis que eu te dou poder e autoridade, vai em frente. Aonde está toda a barreira da tua família, você tem poder para quebrar, para destruir, para neutralizar, não temas. A mulher se deparou com Jesus. Jesus, diante dos seus discípulos, disse: para onde estão a levar este homem? Para onde estão a levar este defunto? Parem aqui. Isto não parou por aqui. Mulher, você que está a chorar, não chore. Porque chegou o dia em que na qual eu tenho fazido coisas maravilhosas. Chegou o dia em que na qual eu vou exaltar a tua vida. Chegou o dia para que eu possa te mostrar o reino da glória, o reino da salvação. Para que eu possa te levar a entender as minhas escrituras sagradas. A mulher ficou e parou. Assim que ela parou, a Bíblia me mostra que o Senhor tocou no caixão. O Senhor disse: levanta-te, morto, levanta-te, porque a tua mãe, aonde estava sendo humilhado, aonde estava sendo desprezado, aonde as pessoas naquela mesma cidade estavam a dizer que tudo parou por aqui, não parou. Agora eles vão conhecer a glória da tua mãe. Assim que o homem se levantou do caixão, pôs-se sentado, ele disse às pessoas que estavam no seu arredor naquele momento: param, porque se levantou um grande profeta nessa cidade para pregar o Evangelho, para nos libertarmos todos. As pessoas, vendo Jesus Cristo, começaram a assustar. Viram que não poderia acontecer na vida dessa mulher. Muitos murmuravam, muitos criticavam, mas era o dia para Deus exaltar a vida daquela mulher. O que eu quero te dizer sobre essa mensagem: é chegado o momento e o dia para o Senhor te exaltar. É chegado o momento, a hora para Deus te exaltar. O problema que estás a passar não vai te matar. O problema que tu estás a levar não vai te matar. Não é porque o marido te abandonou na renda que você parou por aqui. Não é porque o homem te deixou que você parou por aqui. Existe alguém na face da terra que pode te dar força. Ele diz: minha filha, meu filho, você tem 2 pés, você tem 2 braços. Levanta-te e anda, vai pela minha glória. As pessoas naquela cidade começaram a ver a vida dessa mulher como uma vida desprezável. Começaram a ver a vida dessa mulher como uma vida que já não tinha mais valor. Mas era Cristo na vida dessa mulher. Era Jesus a falar sobre ela. Era Jesus a lhe tirar dessa escravidão. Era Jesus a dizer: aonde as pessoas te humilharam, eis que eu estou presente, para que eles possam ver agora a tua glória. Aonde as pessoas te desprezaram, eis que eu já vim para que te dê o consolo, para que eu possa te dar consolo, para te levantar no momento das pessoas que te desprezaram. O que eu quero te dizer, amado irmão, não é o facto que você não está a trabalhar, o mundo parou. Não é o facto que você não tem emprego e o mundo parou. Não é o facto que você não foi promovido no serviço que tudo parou. Existe um rei de reis. Existe um chefe de todos os chefes, Jesus Cristo de Nazaré. Amada irmã, eu vim orar contigo. Eu vim te dar força e ânimo. Eu vim te dizer que o problema que estás a passar não vai te matar. Eu vim orar contigo para que nós possamos sair das correntes de Satanás, para que nós possamos se libertar dessa mesma condenação. O que Satanás quer fazer na nossa vida não vai ter poder. Recebemos o impacto da palavra na nossa vida. Jesus caminha conosco. Toda a armadilha que Satanás colocou na tua vida seja removido pelo poder no nome de Jesus. Nós determinamos agora. E ora comigo, irmã, amado irmão, não saia daquele lugar,
aonde Satanás meteu a barreira nos teus projetos, eu declaro agora em nome de Jesus que não tenha poder. O poder está entre nós. O Senhor nos disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Todos os escorpiões que entrou na tua vida, toda serpente que entrou na tua vida, para amarrar a tua casa, para amarrar o teu relacionamento, para prender o teu relacionamento, nós determinamos agora, em nome de Jesus, que saia da nossa vida, desapareça. Satanás, tu não tens poder para se meter com os filhos do Senhor, para entrar na vida dos escolhidos do Senhor. Se o Senhor te escolheu para que você possa lhe servir, nós determinamos agora que toda armadilha de Satanás, todas as armadilhas de Satanás no nosso lar, na nossa vida, nas nossas casas, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor te guia nesta manhã, que o Senhor te dá ânimo para você que está assistindo esse vídeo. Não perca, são momentos de vitória que está vindo. São momentos que o Senhor virá para fazer as coisas maravilhosas na nossa vida, aonde nós fomos rejeitados. Porque na vida dessa mulher não era só o sofrimento que estava na vida dela, também a condenação familiar, também tinha lá a condenação do emprego, tinha lá a condenação, tinha lá a amarração. Eram muitos problemas que essa mulher carregava. E as pessoas naquela cidade nem sequer apoiavam. Só a apoiaram no momento do enterro. Quando ela estava enterrando seus parentes, as pessoas começaram a se aproximar para lhe ajudar a enterrar. Eu quero te dizer, amor, não saia daí. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal para ficar atualizado com todos os vídeos que eu vou publicar. Que o Senhor te abençoe e tenha um bom dia.